Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast Cardiologia da 12 por 8. Eu sou Vitor Benfica, estou aqui hoje com o meu amigo William Batar. Fala, Vitão. Cara, você não tem noção a saudade que eu tava de ouvir isso Tu ao sempre vivo. fala isso, cara. Cara, não, mas é verdade. Pô, na Fazia tanto moral. tempo que o Prata não me escalava pro Não, episódio e agora é um tão importante, né? a galera tá vendo, você fala isso direto. Será Esse é o que problema, vai acho ficar que, feio? acho que é meio puxação de saco. Não, tem que falar isso Mas na frente do beleza, tudo chefe, bem. né? Chefe é Tu- chefe, né? Tudo bem. Irmão, vamos falar hoje sobre um tema que bombou na última semana, né? Acho que Todo mundo falando, né, Vitão? exato, a gente acabou lendo em vários locais, né, sobre o tema e chamou muita atenção porque de fato é algo que vinha sendo já discutido há um tempo, mas 12 News, dessa vez, inclusive. exato, 12 News, dessa vez saiu na ESC, né, um artigo com uma revisão absurda e bem interessante sobre a prevenção cardiovascular, mas com foco em vacinação. Então, eles encararam, inclusive, a vacinação como quarto pilar aí na prevenção de eventos cardiovasculares maiores, e aí, ao lado da controle da pressão arterial, né, controle do diabetes e do colesterol, e, Uhum. portanto, realmente, a gente sabe que tem demais benefícios, especialmente em alguns modelos de infecção, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e é importante demais falar sobre isso, né, Batata? Não, não tenho nem dúvida, Vitão. Então, semana passada a gente teve um podcast excelente com você e o Plínio, falando além do Quarteto Fantástico, as medicações, né? A gente foca muito na insuficiência cardíaca nas medicações, no que fazer, porém, a única medida não farmacológica que claramente reduz evento cardiovascular dentro da cardiologia, sem dúvida alguma, é vacinação. E Perfeito. nessa questão, Vitão, a gente tem que falar muito do papel da inflamação, que a gente teve um podcast também interessantíssimo, que a gente discutiu sobre colchicina, canakinumab, enfim. Porém, a gente esquece do simples, do básico, de voltar para a pediatria, tanto que você vai procurar em qualquer lugar vacinação, só tem vacinação na pediatria, né? Exato. A gente esquece da vacinação no adulto. E a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, hoje ela tem uma indicação de vacinação só para a população adulta, fala quais comorbidades a gente tem que olhar e, claro, aqui vai ser o foco nas doenças cardiovasculares. Perfeito. A gente está cada vez mais falando sobre inflamação e doença cardiovascular. Eu acho, inclusive, já não tão novo isso, né? Já há um tempo a gente vem falando, só que eu vejo que realmente cada vez mais tem trazido uma discussão, uma tona, né, no contexto tanto da avaliação por si só, da repercussão da inflamação com eventos cardiovasculares, como até potenciais intervenções que podemos trabalhar para poder evitar esse modelo de repercussão nos pacientes que estão inflamados e, de maneira geral, mas aqui a gente está trazendo um conceito de inflamação muito porque as infecções, sejam elas virais, né, ou até bacterianas, repercutem em maiores internações e pacientes com doença cardiovascular, especialmente os de alto risco e muito alto risco, têm um pior desfecho em relação a essas descompensações secundárias à inflamação que essas infecções repercutem nesses pacientes, né. A gente sabe que tem vários marcadores que a gente avalia a inflamação, né, como IL-6, né, PCR ultrassensível. No contexto da infecção, são vários marcadores já muito bem documentados que também interferem no contexto dessa ativação de uma cascata pró-inflamatória, pró-trombótica, né, com repercussão tanto por lesão direta do agente viral ou bacteriano na célula miocitária, no endotélio vascular, né, na repercussão de instabilidade de placa, na disfunção contrátil daquele paciente, do miocárdio daquele paciente, no contexto de aumento, desbalanço, né, da demanda e da oferta, repercutindo em isquemia, arritmias, enfim. Sabemos muito sobre isso, inclusive no contexto agora recente, infelizmente recente, né, daquela tragédia toda da pandemia do Covid. A gente viveu isso, quem fez a UTI Covid, quem trabalha em hospital, e também em ambulatórios, né, e que viveram realmente a medicina nessa fase, sabem o quanto de repercussão cardiovascular que a infecção por Covid gerou e repercutiu nos nossos pacientes, né? Inclusive com posteriores sequelas, envolvendo até aquele conceito que a gente tem de Covid longo, né? Uhum. Que é aquela evolução com sintomas persistentes cardiovasculares secundários à inflamação prévia pelo Covid, né, Batata? Perfeito, Vitão. Então, assim, um diagnóstico diferencial muito importante, acho que as pessoas lembram, e ser descompensada e Covid. E às vezes eram os dois, né? O Covid que descompensava a insuficiência cardíaca do nosso paciente. E só para a gente trazer alguns dados, Vitão, por exemplo, influenza, que a gente sabe que tem um benefício muito maior da vacinação, a gente vai discutir maior mais à frente. Teve o estudo ARIC que mostrou que um aumento da prevalência de 5% de influenza aumenta em 24% as taxas de hospitalização nesse perfil de paciente.
tá? Exato. E para a gente ter uma noção, 3% das mortes e 5% das hospitalizações relacionadas à influenza tem a ver com alguma cardiopatia descompensada. Tá? Então, Perfeito. isso é muito importante para a gente ter noção. O que a gente faz com as medicações de insuficiência cardíaca? Qual é o nosso objetivo? Reduzir mortalidade, reduzir hospitalização por insuficiência cardíaca. E a gente Sim. está esquecendo da vacinação, né? Perfeito. Você aí de casa, né? Você que está atendendo no seu consultório ou está no hospital e tem um paciente com alto risco cardiovascular, e aí no nosso viés aqui da cardiologia, hospitais especializados, terceirizados, que têm um serviço complexo de cardiologia, você sempre pensa em revisar o teu paciente aí o calendário vacinal, tanto no contexto do ambulatório, né, do paciente que está até estável, né, ou como aquele paciente que está no hospital por algum evento, como um infarto, por exemplo. Você Perfeito. reavalia antes de dar alta para esse cara, como que esse cara está no calendário vacinal? Cara, sinceramente, eu até estou falando por mim aqui, Uhum. não era, né, um costume na fase inicial, né, até a gente conseguir pegar isso para a gente culturalmente, de praxe que eu revisasse, né? Tô falando por mim, tá, meu querido? Uhum. Não tô falando por você, Não, não, você tem. beleza? Mas eu acho assim, eu Com acho que certeza, com eu certeza. diria que realmente é incomum a gente ouvir isso, né, cara? O que que eu faço, assim, eu me forço a fazer isso. Então eu tenho um padrão de anamnese e tem uma parte que eu vou falar das, prevenções. Então eu vou falar da prevenção de câncer de cólon pedindo colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto. Eu vou falar da prevenção de câncer de próstata em alguma população específica, do câncer de pulmão e também eu vou falar da vacinação. Então, assim, a gente tem que se forçar até que isso vire medular. Ou a gente pergunta: "E aí, você vacina?" "Ah, vacinação totalizada." "Tá bom." E acabou. E não é para ser assim, né? A Sim, gente tem que ir ativamente no nosso paciente, porque isso tem impacto direto de mortalidade. Se a sim. gente falar assim, tem uma intervenção que reduz, dependendo do estudo, até 40% de mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Você fala, que é isso? Eu quero essa terapia para o meu paciente. E Sim, essa terapia é vacinação de influenza, sim. né? E a gente está falando aqui também muito do contexto de infecções que promovem eventos pulmonares, né, repercussões de internação por eventos pulmonares, pneumonia secundária, pneumonites, né, síndrome do agudo respiratório, né? Então, Uhum. então a gente tem que realmente avaliar alguns casos em específico, mas tem vários patógenos que podem ser os destaques aqui para a nossa discussão, que são basicamente três que têm grande robustez de dado para a evidência eh de eventos cardiovasculares e, consequentemente, a lógica da prevenção para esses agentes, que seria a influenza, claro, que é o maior Uhum. patógeno já estudado em relação a essa questão, mas assim também como o pneumococo e, claro, agora mais recentemente, o Covid. eh, SARS-CoV-2, sem dúvida. Exato. Mas também tem outros, né, Batata? Tem o vírus sincicial respiratório, tem o Claro, adenovírus, outros tipos de para-influenza também, né? com certeza. E em relação à vacinação, herpes zoster, né? A gente sabe que a Sim, vacina do herpes zoster, pelo menos em relação à morbidade, diminuiu muito, né? O paciente ficava com dor crônica, neuropatia crônica, era uma dor realmente muito importante. A gente sabe que reduz hoje em dia mais de 90% da prevalência, inclusive em pacientes que já tiveram herpes zoster, né? Então, assim, tem muita vacina importante e que deve ser dada para os nossos pacientes. Só para a gente saber, influenza, como você falou dos mecanismos fisiopatológicos, não é só uma questão de inflamação sistêmica. O H3N2, um sorotipo da influenza, ele está presente inclusive em modelos animais na placa aterosclerótica. sim. E que Então, persistem além por semanas, por né? semanas depois. Então a gente não está só falando de miocardite, né? Que todo mundo fala de vírus e coração, só pensa em miocardite. Muito pelo contrário. É muito mais prevalente um vírus causar, por exemplo, uma instabilidade de placa num contexto agudo. Exato. É isso que você falou, né, é um trabalho que mostrou em estudos com animais, né, claro, a persistência dos agentes, né, inclusive aqui no influenza, especificamente esse trabalho, né, na Sim, placa aterosclerótica e no miócito, né, desses pacientes. exatamente. Então, pode persistir por semanas e a agressão direta pode acabar se perpetuando, mesmo que a infecção clinicamente robusta ali, né, clara na tua frente, acabe não acontecendo. Eu lembro de um paciente que me marcou muito durante a residência, que ele tinha uma IC de fração de ejeção reduzida, classional 2 ambulatorial. Ele pegou influenza, entrou em ciperfilço e não saiu mais da dobutamina, só com transplante cardíaco, tá? E a gente vai falar também das particularidades da vacinação no paciente transplantado. Então, Sim, assim, acho que ficou muito claro a importância da vacinação no contexto das doenças cardiovasculares, no contexto geral dos adultos uhum, e também, principalmente, das doenças cardiovasculares, sim. né? A gente pode aqui citar, acho que o grande padrão aqui da influenza, né, que eu acho que a gente pode trazer um pouco mais de robustez e refinamento da nossa discussão aqui, de dizer, né, que de fato as vacinações estão comprovadas, né, a nível de meta-análise esse benefício,
Mas os estudos observacionais, né, na sua maioria deles, você consegue entender que até 60% de redução, né, da infecção, né, e consequentemente até 30% de redução em MACE, né, para esses pacientes. Para quem não entende o termo MACE, né, para quem está ouvindo a gente, é desfechos cardiovasculares maiores aí, Perfeito. vinculado e composto, né, de desfechos cardiovasculares maiores. Então, é excelente, né, do contexto da prevenção, eu evitar que esse paciente seja exposto a um processo infeccioso e, consequentemente, inflamação e, consequentemente, eventos cardiovasculares maiores. Muita gente fala assim, poxa, eu vou vacinar meu paciente, eu vacinei meu paciente para influenza e ele pegou influenza, tudo bem. Mas talvez eu tenha reduzido aí evento cardiovascular, talvez a influenza dele tenha sido muito mais leve e não ter levado à internação do que o paciente que levou. E mesmo que o paciente que foi internado e foi vacinado, provavelmente no contexto global, populacional, eu tenha diminuído muito mais internação. Isso é muito claro Sim. nos nossos estudos, né? A E gente teve o estudo YAMI, por exemplo, boa. pós-infarto, estudo placebo controlado, duplo cego, bonitinho, mais de 2.000 pacientes, que mostrou redução de 41% na mortalidade cardiovascular, né? E 28% no desfecho primário composto, tá? Então a gente não tá falando de um desfecho muito importante, né? Exato. Não, é absurdo, né, cara? E esse que você está falando aí é no contexto de um pós-evento Ah, agudo, né, exato, que que as é o pessoas têm medo infarto de do miocárdio. Isso, vacinar. não pode vacinar agora. Não, a gente tem que sim pensar, inclusive, esse trabalho ele mostrou que tem o benefício de você avaliar a vacinação ainda no hospital do evento índice, no caso do Perfeito. infarto. Então, realmente, é algo que a gente acaba não pensando, mas tem que raciocinar sim, né, caso esse paciente não tenha esse modelo de terapia preventiva já instituída previamente. E aí, a gente sempre agora que começa a entender que no contexto do infarto, e aí daqui a pouco a gente vai falar também de outros eventos agudos, a gente tem que pensar ainda na internação no contexto da vacinação para esses pacientes, né? Lembrar que o IAMI trial, né, mostrou essa repercussão, mas foi interrompido, né? Teve essa Por questão causa da dessa pandemia do limitação, Covid, né? o Covid, né, atrapalhou esse trabalho e de fato foi interrompido, né? Alguns alguma análise pós-hoc, né, que fez essa evidência do próprio IAMI, então a análise pós-hoc do IAMI, mostrou que de fato a comparação da vacinação precoce versus a vacinação mais tardia acaba não tendo uma interferência no contexto de desfecho, acabou sendo não diferente, neutro, né, nesse sentido de comparação entre uma estratégia ou outra, né. Então, vacinação precoce versus placebo e vacinação tardia versus placebo realmente não mostrou diferenças. Então, uma vez você pensou, por favor, faça a Com vacinação, certeza, o Vitão. quanto antes, na verdade. Perfeito. E outra, lembrar que a influenza a gente tem uma periodicidade bem clara. As outras, o guideline da ESC, né, o statement da ESC fala, não comenta, fala assim, definir, né? Mas a gente sabe que a vacinação de influenza é anual. Em 2014 eu vacinei para influenza. Não, não, não. A vacinação é atual, até porque a gente sabe que tem sorotipos diferentes, E aí né? ele coloca até em especial, né, anual, pré-inverno, né, que é o Pré-inverno. pico da influenza e como você mesmo falou lá no comecinho do episódio, quanto maior a minha prevalência, né, mensal, né, e aí você De colocou até influenza. a questão de 5% de atividade a mais da influenza, você tem uma repercussão absurda em internações hospitalares, e aí colocou 24% a mais de internação hospitalar. Perfeito. Tem Então um realmente estudo sueco, Vitão, desculpa te cortar, que ele é muito interessante, que ele mostra o aumento da prevalência de eventos de síndrome coronária aguda no inverno. E uma das uhum, explicações para isso é o aumento da infecção por perfeito, influenza, entendeu? perfeito. Então, assim, cara, se aumentar 30% na população geral de síndrome coronária aguda por influenza é muito grande, Sim, né? E a gente sabe que tem estudo, por exemplo, o IV, em pacientes de insuficiência cardíaca, que no desfecho primário composto, mais 5.000 pacientes, desfecho primário composto não mostrou redução de desfecho primário composto, mas reduziu pneumonia e hospitalização. E é o que a gente fala. A gente vai atrás, por exemplo, do Iron Out, de fazer carboximaltose férrica no paciente com IC para reduzir a hospitalização e sintomas. E a vacinação a gente continua esquecendo. exato. Então, mais uma vez, eu vou bater muito nessa tecla, perdão, porque é muito importante a gente lembrar disso para o nosso paciente, né? Perfeito. Um outro dado que colocaram aqui, né, como um destaque do estudo também, o Invested Trial, né, que caso surgisse uma dúvida, poxa, se eu faço uma dose padrão e ele tem esse grande benefício, será que se eu fizer uma dose maior ainda de imunização, eu vou ter um benefício maior ainda? Não mostrou, mostrou que foi de fato neutro, né, essa dose mais alta versus essa dose padrão em relação à vacinação no contexto da influenza, né? Então, Perfeito. E lembrar que a vacinação aqui no Brasil é baseada nos vírus circulantes no inverno anterior, né? E no SUS, a gente tem de graça
tá? A vacinação para influenza, a trivalente, né? E no contexto particular, a gente tem tanto a tri quanto a quadrivalente, que são os 4 sorotipos, por exemplo, os mais comuns no Uhum. inverno anterior, tá? Então é muito importante a É. gente lembrar disso. Os autores até nesse estudo do Invested, né, eles colocaram assim: "Poxa, será que, a nossa proposta de provar, né, que a vacinação em doses maiores, né, de vacina não te repercutir no benefício", porque de fato já era um grupo com muito alto risco, com muitos eventos, né, então talvez a gravidade do grupo estudado pode ter sido até uma implicação aí de viés no contexto de: "Poxa, já era um grupo muito grave, já tinha muitos eventos", talvez, tenha sido falseado aí a não repercussão de benefício da vacinação em doses imunização em doses maiores, né. Perfeito, Vitão. Aí falando de um outro vírus talvez não tão comum, mas que a gente está vendo muito na prática, é o herpes zoster. A gente sabe que a vacinação, como eu disse anteriormente, diminui mais de 90%, previne a doença. Está indicado, inclusive, para pacientes que já tiveram herpes zoster e principalmente após 6 meses do evento. Tá? E o benefício cardiovascular ele é incerto, mas tem estudos observacionais mostrando benefício de 50% de redução de risco Sim, cardiovascular, o que é muito relevante, sim, tá? Lembrando que a gente não tem no SUS ainda, mas pelo calendário da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunização, todos os pacientes acima de 50 anos, independente de comorbidades, mas ainda reforço aqui a questão da redução de risco cardiovascular, tem indicação dessa vacinação, sim, tá? perfeito. Acho que isso é importante frisar, que são estudos observacionais, né, Uhum, mas a gente de fato cada vez mais tem, eh entendido que os trabalhos mais robustos têm sido programados para você conseguir de fato mostrar uma evidência robusta que seja uma indicação, maior, mais ativa para esse perfil de infecção, que no caso da zoster, que é muito comum, né. Lembrar que esse desfecho que você falou, né, que é os grandes trabalhos, a maioria de fato mostrou, em contexto de um risco que eles têm particular, né, no contexto de um mês aí após a reativação. Então ele ainda naquela fase mais inflamada, onde ele tem mais risco de evento e, portanto, uhum. talvez nessa fase que a gente tenha que cobrir essas repercussões maiores cardiovasculares, né. Perfeito, perfeito. É. Tem a questão do vírus essencial respiratório, que é outra vacina que está muito em voga, principalmente no contexto particular, que a gente pensa que é só para criança, mas não. E indivíduos acima de 60 anos que têm comorbidades cardiovasculares teriam um benefício também nessa vacinação, né? Então, inclusive com estudos, mais uma vez, observacionais mostrando isso, porém tem um estudo em andamento, se eu não me engano, da RSV, tá? Com uma população enorme que está realmente buscando ver se tem benefício ou não no paciente com doença cardiovascular manifesta, Sim. tá? Eu acho que o outro grande grupo de vírus, né, de infecção é a própria Covid, que de Sim. fato a gente cresceu muito com esses dados em ponto de vista de repercussão cardiovascular, e ainda bem que a vacina veio, né, realmente foi algo definidor para a gente poder trazer uma repercussão menor do ponto de vista de desfecho, eh, do Covid, né, e aí qual que é o desfecho que a gente conseguiu demonstrar benefício real, né, da vacinação do Covid, eh, sobre a repercussão da história que a gente já sabe muito bem do conceito de Covid longo, né, que é Uhum. aquela sequela posterior ao Covid que permanece por uma longa data, né, e a gente acaba repercutindo em também eventos tardios, Sim. cardiovasculares, quanto outros sintomas limitantes, com motivações até para internações hospitalares. E a gente, de fato, conseguiu mostrar, né, que tem, de fato, um benefício com uma redução do risco em 43% de Covid longo, né. Uhum. Então, realmente, quando você vacina, você diminui muito esse risco de você evoluir para o Covid longo, isso é absurdamente interessante para esses pacientes. E os pacientes com doença cardiovascular, por exemplo, doença cardíaca, eles tinham maior risco de desenvolver esse COVID longo, Sim. né? Então, assim, é claro o benefício aqui pra gente. Tem outros vírus que a gente tem que lembrar, o próprio vírus HPV, falar vírus HPV e vírus HIV é estranho, mas enfim, o HPV, a gente sabe que tem uma redução importante, pode ser vacinado esses pacientes, claro, não tem redução a princípio de evento cardiovascular, mas é uma vacinação recomendada pela SBIM para os adultos, tá? Sim. E eu acho que de vírus, Vitão, os principais Só são lembrar esses, que né? o HPV, muita gente desconhece esse vínculo, né, do HPV com a infecção com eventos cardiovasculares. Uhum, Trabalhos mostram que, de fato, 4 vezes mais evidência de eventos, de doença cardiovascular, na verdade, e eventos para pacientes que têm HPV, do que quem não tem. Então é uma preocupação que a gente, de fato, tem que colocar na mesa, porque também repercute em piores desfechos. Eu estou falando aqui tanto de doença cardiovascular aterosclerótica, quanto doença arterial coronariana e AVC, principalmente, né.
Perfeito, Vitão. E só acho que vale a pena lembrar em relação ao HPV, a eficácia da vacinação é impressionante, beira 100%, né? Sim. Lembrar que a gente vacina principalmente para os soros tipo 6 e 11, que são mais carcinogênicos, 16 e 18, com maior prevalência na população de lesão verrucosa genital, tá? Então, assim, é uma prevalência, a gente está falando de algo de saúde pública, né? Porque, por exemplo, o câncer de colo de útero não é uma questão médico, é uma questão de saúde pública. É uma vergonha um país que nem o Brasil ainda ter uma incidência tão alta de câncer de colo de útero. Aqui, abrindo um pouco o parênteses em relação às doenças cardiovasculares. Então, sim, pessoal, claro, a indicação principal pelo Ministério da Saúde seriam as crianças, 11 a 14 anos, se eu não me engano. Porém, os pacientes adultos também têm essa indicação e os indivíduos acima de 45 anos pela SBIM, a decisão é compartilhada, mesmo naqueles indivíduos que já foram expostos ao HPV, Sim, tá? os trabalhos mostram muito mais em relação às mulheres, né? Então, o perfil mais feminino das evidências aí, Uhum. né? Faltam dados robustos para a gente poder configurar repercussão do HPV nos homens, mas também é uma população que a gente tem que abrir o olho e, de fato, focar na prevenção, caso tenha indicação, E né? isso, e aí entra naquele conceito de imunização de rebanho. Se a gente vacina um homem, o homem vai ter menos e vai passar para aquela menos para aquela mulher que não se vacinou ou por qualquer outro motivo foi exposta a um outro vírus, né? Perfeito. E agora, deixando de lado, né, os vírus, né, a gente sabe que a gente pincelou bem aqui os principais repercussões virais. Agora tem a bacteriana, que tem um grande grupo, né, que são a bacteriana no contexto da infecção por pneumococo, né? Perfeito. Então, realmente, a nível de evidência robusta e por diretrizes, a nível de tanto diretriz, especialmente da doença coronariana crônica, quanto da insuficiência cardíaca, temos já uma recomendação muito clara de vacinação contra esse agente, que é o pneumococo, que a gente sabe que de fato é 60%, até 70% na prevenção de curso invasivo da doença aí nessa eficácia. Então, a gente consegue reduzir e muito nessa infecção com a vacina. E tem que ser feito de fato. A meta-análise demonstrou até 10% em qualquer evento cardiovascular, incluindo infarto do miocárdio, em indivíduos de aproximadamente 65 anos. Então, especialmente esses pacientes que são mais idosos merecem também ter a vacinação feita para pneumococo. Perfeito, Vitão. E às vezes a gente tem que entender que o cardiologista, no contexto de país, às vezes é o médico clínico daquele paciente. O geriatra, toda consulta geriátrica, eles vão lembrar da vacinação antipneumocócica. E a gente, mais uma vez, vai esquecendo. A gente vai lembrando de SGLT2, do INRA, do IECA, do BRA, do beta-bloqueador, do AS, da Rosuva 40, ezetimibe Sim, 10, se não tiver LDL menor que 50, mas acaba esquecendo disso. E a SBIM é muito clara, Vitão, em relação à indicação para gente de vacinação. Tá? Então eles orientam pneumo 15, se não tiver disponível pneumo 13, 6 a 12 meses depois, pneumo 23, e após 5 anos da pneumo 23, uma nova dose de pneumo 23. Repetindo, normalmente no Brasil, pneumo 13, 6, 12 meses depois, pneumo 23, 5 anos após a dose de pneumo 23, mais uma nova dose de pneumo 23. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização. perfeito. E para poder trazer aqui como diretriz, né, a gente sabe que a diretriz que a gente mais tende a ter um foco na nossa ativação da terapia é a ESC e a American Heart. Globalmente, né, Batata, acho que dá para a gente poder Sim. resumir aqui quais são as principais vacinas que estão respaldadas por diretriz, e até tem diretriz que coloca a influenza, por exemplo, como um A, é a contra a influenza anualmente, aí pré-inverno idealmente, a pneumococo e o Covid, especialmente em contextos novos aí que surgirem a nível de novos eventos, surtos dessa infecção pelo Covid, né? Perfeito. Então, tanto o guideline da ESC de 24, síndrome coronária crônica, da ARRA de 2023, síndrome coronária crônica, da ESC de 21, de insuficiência cardíaca, da ARRA de insuficiência cardíaca, da nossa atualização de insuficiência cardíaca, é muito claro o benefício da vacinação principalmente nesses 3 grupos, tá? Perfeito. Porém, lembrar que o paciente com insuficiência cardíaca e síndrome coronária aguda ou doença arterial coronária, ele é um adulto e também merece as outras vacinações e certamente ou muito possivelmente a gente, tudo bem, pode até não ter um benefício de desfecho cardiovascular, mas a gente tem desfecho, por exemplo, de neuropatia, de neurologia pós-herpética, a gente, no vírus sincicial, a gente vai ter um benefício de diminuir a infecção por vírus sincicial, vai diminuir HPV, enfim, tudo mais. Então é muito importante a gente lembrar disso. Perfeito. E
as famosas reações adversas, que todo mundo tem muito medo, né? Ai, E Vitão, aí, eu não vou miocardite, tomar vacina por causa de miocardite. Tem sentido isso, Vitão? eu julgo. Eu estou te julgando Se se você você é tem medo. dozer e fala isso, agora você vai mudar a sua visão. Né? Conta aí pra Rapaziada, gente, vamos Vitão. lá, só para poder trazer aqui, né? Quais efeitos colaterais que a gente tem documentado, né? Apesar de muito raros, né? E aí, claro, um mais raro do que o outro, né? Em prevalência, mas os principais são, de fato, a miocardite, a pericardite, né? Os que mais preocupam nós, inclusive, né? Mais da Uhum. cardiologia, mas claro, também tem a encefalite, a meningite, né? A trombocitopenia autoimune, enfim. Esses são os grandes repercussores aí, claro, a famosa anafilaxia, que também acaba sendo muito Muito rara rara, né? e, portanto, quase que todas as medicações têm anafilaxia como um efeito adverso potencial, O né? mais comum é dor no local da aplicação, né? O quarto dos pacientes vai ter dor. Eu tive muita dor com influenza, É, mas fico muito feliz de não ter pego, porque o que eu já vi é. de paciente em pronto-socorro O homem, ruim. 100% dos homens tem dor, né? As mulheres conseguem aguentar mais, né? Cara, um homem com febre é semelhante à dor do parto. Não, brincadeira, pessoal, mas realmente É. a dor, assim, Pô, dói pra é o mais cacete. comum. Dói demais, que é isso. Fiquei com o braço imóvel por Mas só para 12 trazer horas. aqui um alerta para a galera, né, que está ouvindo, né? Por favor, em relação à miocardite no contexto pós-vacinal, por favor, né? Por exemplo, no Covid foi muito falado sobre isso, né? Não vou Uhum. tomar porque pode dar miocardite, vocês não estão deixando isso claro para a população, enfim, não sei o quê. Miocardite, né, Batá? É absurdamente maior, né? E aí a nossa diretriz aqui diz se até 6 vezes mais a chance de você ter miocardite Pelo próprio pelo próprio vírus. Covid do que pós-vacinal, né? Então, Uhum. realmente é uma coisa que a gente não trabalha com medo, né? Porque o benefício é muito grande, né? E a miocardite pós-vacinal, além de ser muito pequena, é quando ocorre branda, né? Que se resolve espontaneamente em poucos dias ou semanas, né? Exatamente. Às vezes oligossintomática, né? Uma miocardite que a gente chama de silenciosa, tá? E só para lembrar, essas reações adversas graves que o Vitão falou, no contexto geral de vacinação, é menos de 10 a cada 100 mil indivíduos vacinados, Exato. tá? Então a gente, pessoal, por favor, a gente é médico, a gente trabalha com evidência, a gente que é dozer de verdade, a gente tem que ir atrás do que a gente tá falando. Por exemplo, não vou dar AS pro meu paciente que fartou porque ele sangrou, você não vai pensar nisso. Perfeito. Não vou dar vacina porque pode causar miocardite? Uai, poder pode tudo, né? Exato. Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Caraca, Vitão? tá muito romântico hoje. Cara, Eu acho sou que a gente o pode último romântico, né? Acho que a gente pode passar aqui para a via final do episódio. É um episódio realmente bem curto, mas que vale muito a gente trazer aqui. Acho que valeu a pena a gente conversar sobre isso, porque é realmente o nosso quarto pilar que tem que ser visto com muito cuidado. A gente passa agora aqui para as populações especiais, né? Quem que a gente tem que ter um cuidado ainda maior, essa visão um pouco mais refinada e até saber quando e como indicar para esses pacientes, que envolve, por exemplo, pacientes que são imunocomprometidos, né? Seja por uma doença específica ou seja aquele paciente que tem tratamento imunossupressor, né? E aí a gente tem a nossa noção, né, que para pacientes que são imunossupressos, a tendência é que a gente contraindique vacinas vivas, né? Sim. Um vírus vivo. Então, a gente evita fazer, de fato, essas vacinas, mas a gente pode particularizar caso a caso e se recomenda, caso você tenha essa noção de quando vai fazer a terapia imunossupressora, que você o faça antes, idealmente, de você iniciar o tratamento imunossupressor para esses pacientes, tá? Perfeito. Já as inativas, elas não são contraindicadas, mas a gente sabe que, como é inativa e depende da ativação da própria imunidade daquele paciente que está recebendo a vacina, ela tende a não ser, né, uma ativação imune tão exuberante, e, Uma portanto, produção pode suficiente de ser anticorpos, né? pouco repercussora em alguns benefícios para esses pacientes, e o paciente tem que ser visto em conjunto com infectologista ou até outros especialistas em infecção nesses casos, né? Perfeito, Vitão. Eu acho que uma coisa importante para a gente falar aqui é que condições agudas, por exemplo, síndrome coronária aguda, não contraindica, por exemplo, a vacinação, tá? Isso tem que Perfeito. ficar muito claro para a gente. Tem Isso. outras situações especiais, Vitão, que é a gravidez, por exemplo. A gente Exato. tem uma contraindicação às vacinas vivas como tríplice viral, varicela, porque podem atravessar a placenta e infectar o feto. Porém, não tem nenhuma evidência, De teratogenicidade. zero evidência de teratogenicidade, tá? Que causem defeitos congênitos, cardiopatia congênita, enfim, Então, tá? Então as isso é vacinas muito vivas, importante. então, não pode, Não, né? exatamente. As inativas, geralmente, elas podem ser seguras aí durante a gravidez. Inclusive, quando a gente vai fazer lá, durante a graduação, a gente vai olhar a caderneta vacinal da Isso. paciente, hepatite B, DTPA, tudo isso a gente vai olhar com muito carinho,
Então, antes e depois da gravidez, vida que segue com as vacinas vivas, né, Batata? Com A outro certeza. grupo grande, né, a cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita aí, acho que os dois grandes subgrupos da cardiopatia congênita são aqueles grupos de cardiopatia congênita moderada a complexa, né, grave, Uhum. né, Ou cianótica. cianogênicas, né, que de fato tem uma repercussão aí para que a gente Indica a indique a vacinação. vacinação, Principalmente no né? outono, que nem a gente faz aqui no Brasil, que é o que você falou anteriormente, Isso. antes do Então, inverno, para quem não entende de Então, a signos. vacinação aqui em especial falando aqui para esse grupo, né, da influenza, né? Isso. Tanto esse grupo que eu falei, da complexidade da doença, quanto dos pacientes com HP, competição pulmonar também estão recomendados claramente aí, robustez de evidência para a vacinação da influenza anualmente, né? Perfeito. E um grupo que o Vitão está aqui para falar especialmente dele é o grupo de pacientes transplantados cardíacos, né? Como o Vitão disse anteriormente, a gente sabe que a reação imune desses pacientes talvez esteja um pouco deficitária pós-transplante, então a gente tem uma indicação bem específica, temporal, em relação à vacinação. Conta aí pra gente, Vitão, como que Bom, funciona? basicamente esses pacientes, até 12% eles acabam experimentando infecções que são até preveníveis do ponto de vista de vacina, né? Então tem que ficar bem atento. Então, análise pré-transplante e pós-transplante, né? Pré-transplante, a gente de fato está recomendando a vacina viva até 4 semanas antes, né? Claro, você não vai marcar um transplante. Não, É, você vai transplantar na segunda-feira que você. é tipo assim, vamos sair para ver o É, jogo Corinthians e então, assim, Botafogo dia 22. antes Não de vai você acontecer. ativar o paciente na fila, você faz quatro Sim, semanas antes as vacinas vivas e as inativas a gente acaba fazendo 2 semanas antes. Também está bem respaldado, né, pelas diretrizes a ISHLT que a gente segue no contexto do transplante, né? No pós-transplante, eu estou falando de todos os vírus, tá? uhum, Inclusive, estou incluindo, tá? Hepatite B, A, enfim, uhum, todas as vacinas que incluem as inativas. As inativas aqui eu estou incluindo, né, a do Covid, estou incluindo a pneumocócica, estou incluindo a influenza. Tem vários modelos também de vacina que a gente pode fazer para cada uma, mas no geral eu estou falando delas. No caso das vacinas vivas, eu estou falando de herpes zoster, estou falando de varicela, de tríplice viral, né, e do rotavírus, né? Bom, e no pós-transplante, a gente geralmente contraindica as vacinas no contexto 3 a 6 meses aí do pós-transplante, mas depois a gente pode trabalhar com as vacinas tranquilamente. Aí entre 3 a 6 meses a gente acaba trabalhando com individualização, mas no geral, a partir do terceiro mês a gente pode começar a pensar, depois do sexto mês, fatalmente a gente pode já vacinar, né? Perfeito, Beleza? Vitão. Acho que é isso, né? A gente falou da importância da vacinação, a gente falou que do ponto de vista de força de evidência atual, a gente tem influenza, evidência robusta em múltiplos ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, meta-análise. A gente tem a questão do SARS-CoV-2, do Covid-19, né? Tem uma evidência sólida, principalmente para redução de Covid longo. E a gente tem também a antipneumocócica, né? Com meta-análises demonstrando realmente benefício cardiovascular. E as outras vacinas que a gente citou têm um benefício emergente. Claro, às vezes talvez não para evento cardiovascular, tem estudo, por exemplo, com vírus social respiratório, porém a gente tem herpes zoster, a gente tem, enfim, hepatite B para quem não é vacinado, a gente tem uma gama enorme de possibilidades que vão trazer benefício para esse nosso paciente. As vacinas são seguras, chance de miocardite por Covid vacinal 6 vezes menor do que a chance de Covid doença especificamente. Então, sim, o cardiologista tem que pensar nisso, né, Vitão? Exato, né. Aí então, para poder setorizar aqui a influenza, a pneumocócica e a do Covid, né, a influenza a gente está recomendado para fazer para todos os pacientes com doença cardiovascular já estabelecida, anualmente, preferencialmente no contexto pré-inverno, que é a época de temporada da influenza, né. Os pacientes para pneumocócica, a gente também está indicando, na formulação para pneumo 13 e pneumo 23, podendo fazer combinado ou não, a depender do contexto da resposta. A gente pode trabalhar isso num racional de teorização em outro momento. Eh, um grupo especial, né, de doentes que são mais idosos, com acima de 65 anos, especialmente esses pacientes devem ter benefício, e quem tem um alto risco cardiovascular, mesmo só se ele não tiver, só se tiver hipertensão isolada, não Uhum, repercute nessa indicação específica, mas outra doença que configure um alto risco cardiovascular e for um paciente imunocompetente, a gente perfeito. está indicando sim essa vacina. E o Covid a gente acaba indicando também para esses pacientes, sem dúvida também tem grande benefício, especialmente com recomendações que acabam podendo oscilar anualmente de acordo com a epidemia do Covid, enfim, as novas reativações dessa cascata de vírus novos aí, mutações, né?
Perfeito, Vitão. Acho que é isso. A gente, A grande mensagem, né, Batata, só para poder finalizar, é a gente claro, trabalhar no contexto de que a gente precisa sempre estar pensando nisso, cara. Acho que o sim. podcast hoje serve muito para isso. Pensem em vacinação para o nosso paciente, tanto no ambiente ambulatorial quanto no ambiente do hospital. Após o evento, você tem que pensar em revisar as vacinações e saber indicar, especialmente essas mais robustas e também outros vírus, caso você entenda que individualizando você tem um benefício específico para aquele paciente. Lembrar sempre das indicações específicas das congênitas, da gravidez, do transplante e do imunossupresso. Perfeito, Vitão. Então, olhem esse documento da ESC, pessoal, muito interessante. A gente forneceu na 12 News, tá? Olhem o calendário da SBI, é muito simples, é muito resumido, é um PDF curtíssimo das principais indicações. Então, assim, lembrem disso. Tenham na anamnese básica de vocês, assim como vocês perguntam rastreio de câncer de cólon, próstata, pulmão, mama, perguntem também de vacinação, tá? E acho que é isso, a mensagem é essa que fica. A gente agradece muito você que ouviu a gente até aqui. Obrigado mais uma vez, Vitão e Matheus Tamo Prata, junto. por ter me escalado num podcast tão interessante. Um abraço. Tamo junto, galera. Valeu, tamo junto. Valeu, um abraço.